Unidade 4, Ser Humano e Saúde. Aula 18.2, conteúdo: Circuito elétrico. Energia elétrica em nossas residências. Habilidade: conhecer os tipos de circuitos elétricos. Vamos continuar aí a nossa aula de ciências. Vamos continuar falando sobre eletricidade, eletrodinâmica, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre circuito elétrico, né? A gente vai ver aí que ele faz parte do nosso dia a dia, vai observar o que é importante ter no circuito elétrico para que ele funcione perfeitamente, né? Então vamos conhecer a definição de circuito elétrico. É o conjunto formado por dispositivos elétricos, fontes geradoras e aparelhos consumidores de energia elétrica que se ligam por fios condutores percorridos por uma corrente elétrica, né? Então a gente observa aí o que é preciso para ser considerado circuito elétrico, né? Como a gente observa aí ao lado, a gente observa a imagem que representa a fonte geradora de energia, né? Aquela que vai dar a energia necessária para que o circuito funcione, né? E aí nesse exemplo a gente tem a representação aí da pilha, né? A fonte que vai gerar a energia nesse caso. A gente observa também, né, que existem aqui, ó, aparelhos consumidores, né, no circuito elétrico. Nesse caso, o aparelho que vai consumir essa energia é a lâmpada, né, onde vai ocorrer aqui uma transformação de energia. A energia química ali da pilha vai ser transformada em energia que a lâmpada vai utilizar, né, energia luminosa e também térmica. A gente observa também, né, os fios condutores. Né, esse vermelho aqui representa um fio que vai conduzir essa carga elétrica, né? Então, como a gente observa, é um circuito fechado, né? E nesse circuito os elétrons vão percorrendo, tá? E aqui a gente tem um interruptor, né? Onde ele vai deixar esse circuito aberto ou fechado. Circuito fechado, a corrente passa, circuito aberto, ela não passa, né? Então, como essa lâmpada está acesa, representa aí que esse interruptor está ligado, né? O circuito está fechado e os elétrons estão passando. Se eu desligar ali aquele interruptor, o circuito fica aberto e aí corta a corrente elétrica, né? Por isso que a gente tem um interruptor na nossa casa. Quando a gente vai ligar ali a lâmpada, né? Quando a gente aciona o interruptor, a corrente ela se fecha, né? Corrente fechada, o circuito passa, tá? Então, essa é a definição de circuito elétrico e para que tenha esse circuito, é necessário que tenha essa fonte geradora, né? A que vai consumir energia e o fio que vai conduzir todos esses elétrons. E aí a gente vai observar uma outra definição na nossa próxima imagem sobre o circuito elétrico, né? Então, ele vai ser aqui, ó, um circuito fechado. Ele vai terminar e começar no mesmo ponto. Daí a gente vai observar que nesse circuito há um fluxo ordenado dos elétrons. Né? Olha só, os elétrons que a gente estudou lá na nossa aula de química, a gente está falando sobre eles novamente em física para a gente relacionar esses conteúdos. Né? Então, os elétrons, como a gente já observou, é aquela carga negativa. Né? Então, a gente vai observar que essa carga negativa, ela vai seguir o fluxo ordenado. Né? Então, quando tem todos aqueles elementos do circuito, eu tenho a fonte de energia, eu tenho ali o meu fio condutor, e aí esse circuito está fechadinho, está ligado, o que que acontece? Os elétrons, eles vão passando, tá? Então, a gente vai observar de que maneira, né, que ele acontece através aqui de uma animação, e a gente vai observar aqui a representação de um circuito elétrico, né? Esse circuito fechado, tá? Então, olha só, a gente tem a representação aqui de uma bateria, né? O que é a bateria? A minha fonte de energia, ela que vai fornecer a energia que eu preciso para ligar aqui, ó, essa lâmpada, né? Aqui eu tenho a carga negativa, representada pela bolinha em azul, com o sinal de menos, e a carga positiva, representado sempre pelo sinal positivo. Né? Então, observem que a carga negativa, olha só essas bolinhas em azul, elas seguem um único fluxo. Ela passa sempre nesse sentido.
do lado negativo para o lado positivo. Então, elas começam e terminam sempre no mesmo ponto, tá? Então, o objetivo dela é o quê? É passar por esse circuito para que chegue aqui na minha lâmpada e ela acenda, né? Ela fica acesa. Se acontecer um corte desse fio condutor, o que acontece? A lâmpada vai apagar, porque os elétrons não vão conseguir passar. É necessário que tenha um caminho para que ele percorra ali, ó, o seu caminho, tá? Então, se tem um corte do fio condutor ou se a bateria acaba, não tem aqui a carga suficiente para que a lâmpada acenda, por exemplo, tá? Então, essa aqui é a representação do circuito elétrico. Os elétrons ordenados passando, e é necessário que esse circuito seja fechado, tá bom? E aí a gente vai observar novamente os elementos que estão presentes em um circuito. Olha, a gente tem aí a representação da fonte, né? A fonte está representada aí pela pilha, mas a pilha, a bateria, né, são exemplos de fontes de energia num circuito elétrico. A gente observa aí novamente a representação do condutor. O condutor, como o próprio nome já diz, ele vai conduzir essa eletricidade, né? Então, são geralmente utilizados aí fios de cobre para conduzir a eletricidade. E a carga, né? A carga ali, no caso, é uma lâmpada que eu estou observando nessa imagem, né? Ela que vai acender e a transformação de energia que vai acontecer é da fonte para a carga, né? Lá na fonte eu tenho energia química, né? Que está presente ali na pilha, devido aos componentes que compõem ali aquela pilha. E aí, lá na minha lâmpada, eu já tenho um outro tipo de energia, né? Lá eu já observo a energia luminosa, né? Porque a lâmpada oferece para a gente a luminosidade, e também a energia térmica, né? Se a gente chegar bem próximo a uma lâmpada, a gente vai sentir ali o calor também que ela libera, tá? Então, esses são os componentes aí que representam o circuito elétrico. É necessário que tenha fonte, condutor, né, os fios condutores e a carga. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles que compõe esse circuito. Vamos iniciar pela fonte de tensão, né, que é ali a minha fonte de energia. E aí, qual é essa fonte? Né, ela pode ser uma tomada, né? No caso da tomada, é aquela tomada mesmo que tem aí na sala de aula, que tem lá na escola, né? Onde eu só faço apertar ali a tomada e aí eu já consigo acender uma lâmpada, né? Ou então até mesmo ligar ali, utilizar um controle remoto, por exemplo, tá? Uma bateria, né? Que fornece também energia química, nesse caso. Uma pilha, que também é energia química que é transformada. Uma associação de várias pilhas ou qualquer outra fonte onde haja uma diferença de potencial elétrico, tá? Então, as fontes de energia sempre são aquelas que vão fornecer energia, como o próprio nome já diz, né? A fonte, ela vai fornecer energia para que o meu circuito funcione ali corretamente. Quanto à carga, né? Vamos observar aqui no caso da carga, ela consome a energia elétrica, né, e transforma em energia utilizável para o ser humano, podendo ser uma lâmpada, né, como a gente observa aqui, né, a lâmpada que vai oferecer para a gente a luminosidade, um resistor, né, que é um instrumento utilizado ali na elétrica, né, que ele auxilia também a potência da energia, um motor, né, que a gente observa aqui que o motor ele já realiza um outro tipo de movimento, né, geralmente ele vai realizar ali aquela energia cinética, né, de movimento mesmo. Aquele motor que está presente, por exemplo, lá no liquidificador, né, quando a gente liga ali na tomada, ocorre o processo de energia, né, ele vai ali se movimentar e o meu liquidificador vai funcionar, por exemplo. Tá? Então, ele é utilizado para diversos fins. Para a lâmpada, né, para os eletrodomésticos que estão na minha casa, para ligar a televisão, né, que a gente está assistindo aí. Tudo isso é necessário que tenha a energia elétrica, né? É necessário uma fonte de energia para que ela consiga ali ser ligada. E aí, quanto aos condutores elétricos, olha só. Os condutores elétricos são os cabos elétricos. Eles conduzem a corrente elétrica entre a fonte, né, a minha pilha, a minha bateria, que a produz, e a carga que a consome, né, que pode ser a minha lâmpada ou qualquer outro eletrodoméstico. Né? Então, a gente tem aí a representação dos condutores elétricos, que são os fios condutores, e a gente sabe, né, que os fios eles são feitos ali
de cobre. Né? A gente viu também na nossa aula de química que cobre é um metal, e aí uma das propriedades do metal é justamente conduzir eletricidade e calor. Né? Então, se ele tem essa propriedade aí de condução de eletricidade, ele foi utilizado justamente para conduzir esses elétrons. Né? E ao redor desse cobre tem o plástico, né? Que é um isolante. A professora Sara até falou para vocês sobre eles. Né? Então, ele vai isolar ali essa carga elétrica. E é importante, né, a gente observar também, na fiação das nossas casas, por exemplo, como é que está a situação desse fio. Né? É importante que ele esteja bem encapado para não acontecer nenhum tipo de acidente. Tá? Então, é importante esse isolante para que a corrente consiga passar e também para a nossa própria segurança. Tá? Então, a gente observou aí mais um pouquinho sobre eles. Né? A gente viu aqui sobre esses fios condutores, né, que são feitos geralmente de cobre, e aí ao redor dele tem esse plástico, né? A gente já sabe que os plásticos, eles são isolantes, e aí ele é utilizado para esse sentido mesmo, tá? E a gente vai observar que quanto ao circuito elétrico, ele é dividido em dois tipos: o circuito em série e o circuito em paralelo. Aqui a gente observa uma representação do circuito em série. Então, o que a gente observa aqui? Que eu tenho a minha fonte, que é a minha bateria, eu tenho o meu fio condutor, que é por onde os elétrons estão passando os ordenados, e eu tenho aqui, ó, 3 lâmpadas. O que eu observo no circuito em série? Que ele sempre vai percorrer aqui, ó, o mesmo caminho para acender essas 3 lâmpadas. Mas o que acontece se uma dessas lâmpadas queimar? Todas as outras também vão apagar. Tá? Então, no caso do circuito em série, ela sempre é assim: se uma das lâmpadas apagam, as outras também irão apagar, porque ele vai quebrar aqui o circuito, porque ele sempre vai passar ali, ó, pelo mesmo sentido. Além do circuito em série, a gente vai observar também o circuito elétrico em paralelo. Né? Nesse caso, observe que eles já são mais independentes. Eu tenho sim o meu circuito fechado, como eu observo aqui, porém, os elétrons, ele vai passar, ó, de formas independentes. E aí, no caso do circuito em paralelo, o que acontece? Se queima uma lâmpada, a outra continua acesa. Ela continua acesa porque os elétrons continuam aqui, ó, passando sobre elas. Tá? Então, aqui eu observo novamente a minha fonte de energia, né, que é a minha bateria. Eu observo o fluxo ordenado dos elétrons passando, e eu tenho aqui o exemplo de 3 lâmpadas. Por que nesse caso do circuito em paralelo, 2 lâmpadas estão apagadas, mas uma permanece acesa? Acontece que ele tem esse fluxo que se torna independente, né? Ele é fechado, mas ele consegue passar, ó, por um outro canal, né? Por uma outra linha. E aí ele vai permanecer com essa lâmpada acesa. Tá? Então, em relação a circuitos, tem um em série, um em paralelo, como a gente observa aqui, né, que tem aqui umas ligações independentes, e também tem circuitos mistos, que pode ter tanto o circuito elétrico em série quanto em paralelo. Como, por exemplo, o caso dos pisca-piscas, né, que é utilizado ali na árvore de Natal. Geralmente, quando queima uma lâmpada, uma série delas permanecem apagadas, né, ficam apagadas. Geralmente, essas que ficam apagadas é porque a ligação delas é em série. E as outras que estão acesas é porque estão ligadas em paralelo, né? Por isso que quando queima uma lâmpadazinha, somente uma linhazinha que vai se apagar, tá? Então, conhecemos aí sobre o circuito elétrico, né? Vimos o que compõe, vimos que é um circuito fechado e que ele pode ser diferenciado em circuito em série e circuito em paralelo. Muito bem, estamos de volta aí do nosso intervalo. Vamos continuar o nosso assunto, né, sobre circuito elétrico. Conhecemos aí o que é um circuito elétrico, o conjunto, né, do que ele é formado e os tipos de circuito elétrico. Né? Então, a gente viu que está relacionado com eletricidade, está relacionado com a transformação também de energia. E nesse momento a gente vai falar um pouquinho mais sobre eletricidade, principalmente, né, as fontes de energia, os tipos de fonte de energia e de que maneira essa energia chega na nossa casa, né? Dependendo aí do tipo de fonte. Né? Então, vamos iniciar, vamos observar aí a nossa primeira imagem, que fala sobre a energia em nossas residências. Né? Então, principalmente a partir do século XX,
a humanidade passou a utilizar a energia elétrica na iluminação e para fazer funcionar equipamentos nas casas, nas indústrias e instalações públicas em geral. Então a gente observa aí essa imagem que representa para a gente aqueles fios condutores de energia, A gente observa essas torres aí que estão conduzindo aí esses fios, e se a gente observar bem atentamente atrás dessa torre, existe ali aquelas hélices, que fazem parte das usinas eólicas, E aí a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre elas, E aí nesse caso a gente sabe que existe a energia cinética, que é a energia de movimento, que nesse caso é o movimento ali, na verdade a força dos ventos que vai movimentar a hélice e vai fazer com que transforme aí a energia cinética em energia elétrica, E a gente já sabe que a energia elétrica ela é conduzida, conduzida ali por fios, que vai levar a eletricidade. E aí a gente observa a importância dessa eletricidade no nosso dia a dia, A importância que a gente utiliza ela aí para ligar a TV, que a gente utiliza, para acender a nossa lâmpada. A energia elétrica é utilizada aí no nosso dia a dia, para ligar o liquidificador, a batedeira, tudo que é eletrodoméstico que a gente utiliza é a energia. E aí ela é proveniente de diferentes fins, Pode ser de uma usina hidrelétrica, uma usina termoelétrica, um gerador de energia também, Então, a gente trouxe aqui a importância da eletricidade no nosso dia a dia. E a gente vai observar que o princípio básico para a produção de eletricidade foi estabelecido por esse aí químico e físico Michael Faraday em 1821, onde ele falou, estudou sobre o movimento relativo entre um ímã e um fio metálico. Então, esse químico e físico, o Michael, ele realizou diversos experimentos relacionados à química, relacionados à física, Ele que criou alguns termos que a gente utiliza até hoje, como, por exemplo, cátion, ânions, que a gente viu lá na nossa aula de química, Ele foi intitulado como experimentalista, porque ele realizava vários experimentos para observar ali, algo relacionado à química ou à física. E aí, em relação à eletricidade, ele realizou alguns experimentos e observou que existia uma relação entre a eletricidade e o magnetismo, que a gente chama de eletromagnetismo, que é até assunto de uma próxima aula. Então a gente trouxe aí a foto dele, que realizou aí vários experimentos, dentre eles relacionados também à eletricidade. Então a gente observa aí que o ímã representa esse magnetismo e o fio metálico, que está relacionado ali com a passagem de elétrons e a eletricidade. E aí a gente vai observar também, que existem alguns tipos de usinas. O que muda de um tipo de usina para outra é como se faz a turbina girar. Então a gente vai observar que existem diferentes tipos de energia nesse caso. A energia gravitacional, como por exemplo a energia que vem ali da água, que a sua gravidade faz com que ela caia, e também energia cinética, a energia do movimento das águas para girar a turbina. A energia térmica, que está relacionada com a temperatura, quando a gente fala lá da usina termoelétrica ou da usina nuclear, que está relacionada ali com a temperatura que ela precisa também para girar as turbinas. Então, o movimento dessa turbina, que está presente em diferentes tipos de usinas, é que faz essa transformação de energia. E essas lâmpadas representam para a gente alguns tipos de usinas. A gente tem ali a representação da usina eólica, na nossa primeira lâmpada. A gente tem essa água que representa aqui para a gente a usina hidrelétrica, aqui a usina eólica, a usina hidrelétrica representada pela água. E aqui a gente tem a representação da energia solar. A gente tem aqui as placas fotovoltaicas e o Sol, na sua representação. Então, são diferentes fontes de energia, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada uma delas. Vamos iniciar conhecendo sobre a usina hidrelétrica. Olha só, no caso da usina hidrelétrica, ocorre a transformação de energia potencial da água, a força da água, em energia cinética. Essa energia cinética movimenta a turbina
que aciona o gerador, transformando energia cinética em energia elétrica. Né? Então, a gente observa aqui que no caso da usina hidroelétrica, com a ação da água, na verdade a força da água, que vai transformar a energia cinética em energia elétrica. Tá? Então, a gente vai observar uma imagem, na verdade um vídeo, né? Uma animação que mostra pra gente como é que funciona a usina hidrelétrica. Né? A gente observa aí ó, a ação da água, e a gente vai observar que a força da água, que a gente chama de energia cinética, que vai girar aí essas turbinas, né, a representação da turbina, para transformar em energia elétrica. E aí, além da usina hidrelétrica, tem também as usinas termoelétricas. Né? A gente vai ver que, nesse caso, é necessário que tenha queima de combustíveis. E aí, esse combustível pode ser lenha, pode ser carvão, derivados de petróleo, biomassa, né? Então, são diferentes tipos de combustíveis, onde a queima dele que realiza esse tipo de transformação de energia. Nesse caso, ela está relacionada com a temperatura, né? Como o próprio nome já mostra para a gente, a usina termoelétrica vai ter ali, né, uma grande quantidade de água, com a queima dessa energia vai borbulhar, né, aquela água, e aí através dessa diferença de temperatura que vai fazer com que ocorra esse tipo de transformação de energia. E aí a gente vai observar na nossa imagem, né, uma representação de uma usina termoelétrica. Né? A gente observa aí na imagem que a gente tem aqui esses componentes da usina. Né? A gente tem aqui ó, as torres, né, onde acontece o processo de queima. A gente observa aqui a representação dos geradores, né, aqui nessa parte da imagem. A turbina também que está presente. E aqui a gente tem ó, as linhas de transmissão. Né? Depois que acontece o processo de transformação dessa energia em energia elétrica, elas passam por essas redes de transmissão. Né, e elas vão percorrendo aquele caminho, como a gente observou no nosso vídeo. Tá? Então, a gente tem a representação da usina termoelétrica. Quanto à usina nuclear, é uma usina termoelétrica, porque também está relacionada com a temperatura. Né? Então, a diferença está na fonte de calor, que neste caso é através de material radioativo, né? Quando ocorre lá a utilização de átomos, como por exemplo o urânio. Né, que é utilizado nesse tipo de usina nuclear. Né, e a gente tem aí uma imagem que também faz a representação, né, da usina nuclear. A gente observa que é bem parecido com a usina termoelétrica. Né, a gente tem aqui ó, as torres, a gente observa aqui a representação dos fios, né, que percorrem aqui essas torres, né, e são levados também até casas, indústrias, entre outros. Tá? Então, aqui é a representação da usina nuclear, né, que também está relacionada com a temperatura. Né? Quanto à usina eólica, a própria energia cinética dos ventos é utilizada para girar a turbina do gerador, que transforma a energia cinética em energia elétrica. Né? Então, no caso da usina eólica, a transformação está relacionada também com o movimento. Né? Quando a gente fala de cinética, a gente está falando de movimento. Nesse caso, o movimento ali da hélice, né, faz girar a turbina do gerador e transformar em energia elétrica. Né? Vamos observar aí na nossa próxima imagem a representação da usina eólica. Né? A gente tem aqui ó, as hélices, né, que com o auxílio dos ventos ela vai girar, e aí quando ela gira ocorre essa transformação de energia, né, o movimento dela que transforma a energia cinética em energia elétrica. A gente viu que depende ali das placas fotovoltaicas, né, onde elas vão ali absorver a energia, né, o calor que vem do sol e fazer essa transformação de energia, tá? A transformação da luz do sol, do calor em energia elétrica. Para isso é necessário a utilização daquelas placas que a gente observou no vídeo. E aqui a gente trouxe algumas imagens das representações dos tipos de usinas que são utilizadas para que a gente tenha eletricidade na nossa capital. Né? A gente tá falando mais especificamente de Manaus, né? Mas algumas outras cidades também recebem esse tipo de energia.
Nesse caso, a gente trouxe aqui imagens que representam usinas hidrelétricas, né, usina de Balbina e usinas também termoelétricas. A hidrelétrica a gente observa e já sabe que é a força da água que faz com que movimente as turbinas. E aqui a gente tem imagens que representam as usinas termoelétricas, onde são utilizados, no caso, óleo diesel, né, para queima e realizar ali o processo de transformação de energia dessa energia térmica em energia elétrica. Tá? Então, a gente trouxe aqui a representação dessas usinas, né, que estão presentes aqui na capital, né, usinas termoelétricas. Existem centros de distribuição, né, onde vai distribuir essa energia ali por toda a cidade. Além das usinas hidrelétricas também, como é o caso da usina de Balbina. Tá? Então, observamos aqui essas imagens, conhecemos aí os tipos de usinas que existem, né, algumas delas, a usina eólica, a usina solar, a hidrelétrica, a usina nuclear, né, e também usinas termoelétricas que são utilizadas, como a gente observa aqui na sua representação.